Olá, tudo bem? Se você ignora os sinais que teu corpo te manda quando estão sutis, na hora da dor, você às vezes não tem tempo de recuar. Esse vídeo de hoje eu vou te ensinar como entender a conta que teu corpo vai te mandando cada vez que você ignora um sinal que ele te envia. Ele fala claramente quando as coisas não estão bem. E se você ignora, ele vai mandar a conta com juros compostos e às vezes fazer um cavalinho de pau na tua vida. E você ainda vai achar que foi do nada que alguma coisa aconteceu. Se você tem me acompanhado aqui, você já sabe que alta performance, ela é possível junto com saúde. Se você não me acompanha, você vai descobrir que isso é uma realidade. Apesar de que muitas vezes a gente ignora o que o nosso corpo está falando. A gente aprendeu que alta performance é você dar conta de tudo o tempo todo e ainda fazer cara de bonita no Instagram. Sendo que, na verdade, alta performance é quando você consegue ter tudo em harmonia, fazendo funcionar bem para a sua realidade, a sua rotina e o seu jeito de ser. Certo? Então vamos lá. O corpo manda o aviso, depois ele manda a conta. Esse é o resumo do que a gente vai entender hoje. Porque muitas vezes a gente realmente está precisando performar, está numa fase de vida em que as coisas precisam acontecer, você tem que dar esse gás. Só que muitas e muitas vezes a gente passa por cima da nossa saúde, a gente passa por alguns limites. Esse sonho que você tem, ele se torna um pesadelo em vida e você tem dificuldade de sair dessa. Como é que eu posso colocar? Uma armadilha, vamos colocar assim, dessa armadilha que você mesmo criou, certo? Então o corpo ele sempre vai avisar. Isso é uma coisa que eu tenho falado aqui nos outros vídeos. Se você está chegando aqui no canal, eu te convido a dar uma maratonada, porque nos quase 20 anos que eu estudo sobre comportamento humano, sobre fisiologia, sobre entender processos de saúde e doença, o que eu mais percebo é que se você não tiver coerência, você não vai ter saúde e você não vai sustentar teu resultado. A sua saúde, ela é a base na qual você constrói os seus castelos. E se você não tiver saúde, você vai gastar tudo o que você conquistou para tentar voltar com a saúde. E às vezes não vai dar tempo. Então, o problema é que a maioria das pessoas só vai parar para ouvir quando essa dor, essa crise, essa exaustão se tornam insustentáveis. Muitas vezes é no leito do hospital que você começa a rever as coisas. Às vezes você acha que você teve um insight, aquele momento eureka, e você muda, só que você não sustenta, porque a tua imagem interna está errada. Você ainda acredita que para performar você tem que entregar tudo, suor, sangue e lágrima. E nem sempre é assim. Enquanto você não entende que o interno precisa mudar, o seu externo não vai acompanhar. Hoje eu vou falar exatamente isso. Então, se você sente aquele cansaço que não passa, você dorme, parece que você acorda pior, independente de você dormir 8 horas, ou então que no fim de semana você precisa acordar quase ali 10 horas da manhã para você conseguir rever o sono que você não conseguiu ter na semana porque você se propôs a ficar acordado até tarde, ou porque você sente que é só o horário que você tem para render quando ninguém mais fica te ligando, te chamando, inclusive sua família, ou porque você acha que você tem que entregar suor, sangue e lágrima nesse momento, que você tem que dar o gás, tem que fazer isso sempre, e que na verdade isso está simbolizando que você é uma pessoa muito desorganizada, porque se você fosse realmente disciplinada e organizada, você daria conta para fazer isso no horário de expediente. Então, cuidado, se todas as noites você tiver que trazer trabalho para casa, ou tiver que estender o período de trabalho, é porque você realmente não está dando conta. Na sua cabeça você contou uma historinha muito bonitinha de que você é uma pessoa assim performática, que você dá o sangue pela empresa. Na verdade, você está sendo muito mal organizado, tá? Real seja dita aqui. E o teu corpo ele vai denunciar isso, porque ele é aquela pessoa que te conhece em essência. Ele sabe as coisas que você conta para poder acomodar um pouquinho o teu ego, tá? Então toma cuidado. Irritabilidade constante, quando você tem essas oscilações de humor, ansiedade sem um motivo claro, falta de foco, dor que vive voltando, você precisa tomar muito mais anti-inflamatório, analgésico do que normalmente você tomava. Isso não é fraqueza, isso é teu corpo pedindo socorro. Ele tá te contando que você tá num modelo insustentável e que você precisa revisitar, porque senão ele vai ter que parar você de outro jeito.
Hoje eu vou te mostrar então como reconhecer esses avisos, porque né, não é só de susto que a gente vive, a gente tem que entender como melhorar. Afinal de contas, se você está aqui é porque você se interessa sobre o tema, não só de ser produtivo, mas de ter uma saúde que seja compatível com uma vida plena, uma vida leve, uma vida produtiva em que você consiga usufruir daquilo que você está construindo, do teu castelo. Porque senão você constrói o castelo e fica lá, né? Você mesmo não vai ver. O adoecimento, ele não vai acontecer de repente, ele acontece em camadas. Então, o nosso corpo, pela medicina chinesa, ele é feito em camadas, como uma cebola. E quando você tem um fator patogênico, que é o que vem de fora, ele vai aprofundando essas camadas e vai agredindo cada vez mais o teu corpo, desde que o seu sistema de defesa não esteja funcionante. Se ele estiver funcionando, bate na primeira camada e vai embora. Então, às vezes, são alergias de pele rapidinhas, é alguma questão ali de, né, um resfriadinho, alguma coisinha assim, bateu, foi embora, 7 dias, acabou, tá tudo certo. Se você começa a ter piora e soma de sintomas, esse sintoma tá entrando, esse Qi que é a energia patogênica, tá aprofundando em você. Ai, Kai, como que a gente faz esse desenraizar das doenças, né? Essa retirada camada a camada? Através de estratégias da medicina chinesa, que pode ser acupuntura, pode ser a alimentação por dietética chinesa, pode ser aromaterapia, pode ser mentalizações e percepções corporais para você parar de ter conflito interno que te adoece internamente, ou todas as anteriores, que é o que eu mais gosto. Quando você trabalha por todas as frentes, você fecha a brecha e você não deixa o seu inimigo entrar, certo? Muito bem. Então, o que seria conceitos de que você está tendo essa passagem? Quando você tem uma autoestima mal trabalhada, então você espera que o outro te valide, você espera que o seu financeiro te valide. Então, quando tem as oscilações, se você é empreendedora, você tem que ter um estômago muito forte, porque oscilações de mercado aparecem, sazonalidades aparecem, e se você não estiver preparada emocionalmente, você não consegue passar por isso e você vai sofrer quedas de imunidade toda vez. Então, a tua imunidade, ela é proporcional à tua autoestima. Quem cuida dos dois é pulmão. Então, na medicina chinesa, o pulmão está ligado com autoestima, porque ele mexe com as vias respiratórias, mas também está cuidando de pele, pelos, cabelo. Então, nisso é o que você enxerga, por isso autoestima. Limites saudáveis. Então, a partir do momento que ele sabe quem é você na fila do pão, ele se valoriza, ele sabe até onde você vai e aonde não é você. Então, naturalmente, o sistema de defesa reconhece você mais facilmente, sabe quem não é você e sabe, obviamente, contra quem lutar. Se você não conhece seus aliados, você vai, às vezes, acertar alguém que deveria ser protegido. É a mesma coisa que acontece com a gente, por um exemplo, em doenças autoimunes, como fibromialgia, lúpus, artrites reumatoides, doenças de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, escleroses múltiplas e outras coisas assim que mexem com esse lado do autoflagelo, né? Quando o seu corpo agride a si mesmo, tá? Quando você entende, então, que existe um lado emocional por trás do adoecimento, se você não cuidar da causa raiz que gerou esse maçarico na corrente para que ela fique mais frágil e arrebente, você não está tratando a causa raiz. Vai adiantar você só tomar remédio? Só fazer terapia? Não. Você não mexeu no ponto principal, que é o equilíbrio pulmonar. Aí entra a medicina chinesa, aí entra a dietética chinesa e entra a aromaterapia, que a gente consegue hackear esse sistema de forma mais eficiente, certo? Então, quando você tem essa primeira camada mexida, você começa a ter sinais sutis de aviso. Quais seriam eles? Dificuldade de descansar, porque se o teu corpo está sendo agredido, ele está em alerta. Então você não consegue relaxar porque você está em alerta, está esperando que alguém venha. Então você está ali de guarda. Você tem uma insônia, você tem um estado de flor da pele, então a sensibilidade ao toque ela fica mais intensa. A secura da pele fica mais intensa, porque justamente por estar em alerta, a adrenalina é liberada com maior intensidade no corpo para que você enxergue melhor, para que você reaja mais. Naturalmente, você pode ter dor articular, você pode ter cansaço muscular, você pode ter falta de foco.
Um sono que eu já comentei, né, não reparador, porque o tempo todo você fica acordando, qualquer barulho te desperta. E o sono, aqui um parênteses, ele é o maior sinal de confiança no ambiente em que você está. Porque para você desligar os seus sistemas, você precisa estar num lugar seguro. A insônia parte do princípio de que você não sente seguro no seu dia a dia, então tem alguma coisa acontecendo que te tirou o sono, uma insegurança financeira, uma insegurança de relacionamento, uma insegurança com relação à família, uma insegurança com relação a você mesma, a tua capacidade de passar pelas situações, e a ansiedade, ela é um grande medo do futuro. Entende como começa a fazer sentido? Procrastinação fora do comum, porque tem aquela coisa da preguicinha. E tem a procrastinação que ela é uma defesa. Toda procrastinação, anota isso. Toda procrastinação é uma defesa, ela é um sintoma, ela não é por si só um fato. O que você ganha não fazendo determinada coisa? O que eu ganho, por um exemplo, não agendando um exame médico? Ah, é que eu tenho medo de agulha, sei lá. Eu tenho medo de que venha um resultado ruim. Entende? Então, a procrastinação, ela é uma defesa. Então, uma procrastinação fora do comum mostra que teve alguma coisa que já não é, né, o ideal, que já está fora do contexto que para você se tornou comum. Impaciência, a pessoa que está em alerta não tolera certas coisas porque ela tem que observar muito o ambiente. E a impaciência vem quando tem interrupção desse alerta dela. Então ela começa a gritar mais fácil, ter tolerância baixa para bobagens, piadinhas, ela perde a doçura da vida. Nessa parte da doçura da vida que falta prazer, as dores começam a aparecer, como eu comentei, e a vontade de comer doce aumenta. Porque ela precisa de energia rápida para o músculo poder lutar ou fugir, e ela precisa de conforto. Então, o doce ele tem um apego emocional e energético. Ai, Camila, funciona para junk food? Sim, porque o carboidrato vira doce depois no sangue, né? A glicose. Então faz sentido. Aqui, então, o seu corpo está pedindo ajuste, não somente socorro. É um ponto inicial. Então, a gente tem 3 níveis de estresse. O estresse, ele é bom, tá? Só um parênteses, o estresse, ele é bom. Ele vai tirar você da sua zona de conforto, onde você não tem crescimento, ele vai te fazer agir. Então, se você teve uma instabilidade financeira, vamos supor que você seja manicure. Você lá quer ser nail design, você quer dar um upgrade, você quer trabalhar com fibra, você trabalha com unha tradicional. Você vai ter que investir num curso. Esse investimento, às vezes, ele é alto, perto do que você tem de faturamento ou de reserva, se você não for uma pessoa organizada. Até que isso te dê retorno, você vai estar numa insegurança. Entende? Então, você tem que sair da sua zona de conforto, fazer esse passo para upgrade e fazer um novo passo, que é se colocar à prova, à mostra, falar mais do seu trabalho para conseguir mais clientes. Esse processo pode ser um estresse que depois de um tempo estabiliza e ele volta. Então, a primeira fase é a fase de desconforto. A segunda fase é de remodelação. Então, você sai, estressa, fica um tempo aqui. Vamos supor que demorou mais tempo do que você tinha de reserva. Você começa a ter uma crise. Aí, depois você respira e volta, né? Tem a reestruturação. A terceira fase, ela vai ser desse estresse a fase de sequela, vamos colocar assim. É a fase em que você não consegue remodelar e você tem as consequências de um estresse crônico, tá? Na segunda fase, então, é uma adaptação forçada. Se você não compensar, ou seja, se você não voltar para aquela fase anterior em que você se sente seguro e estável, não precisa ser exatamente igual, tá? Mas a estabilidade no caos é você ter pontos de alerta que mostram que tá mexendo, mas você tá compensando, tá? Tá balançando o mar, mas você tem contrapesos ali que estão te mantendo fora ali do submerso, né? Você não tá afundando, tá naufragando. Quando você ignora alguns sinais, como por exemplo no caso do barco, você não consegue ver que os sensores estão falhando, você ignora alguns alertas, aí você tem uma compensação do corpo. Ele começa a chacoalhar e as coisas se movimentam para tentar compensar. Imagina um barco tentando virar ali e as coisas se mexendo, tá? O que vai acontecer nesse caso? Você começa a ter recursos de compensação.
Então você vai começar a tomar mais cafeína, você vai ter um piloto automático muito mais ativo, você vai parar de perceber detalhes da tua vida, você vai errar muito caminho. Sabe aquela coisa do tô prestando atenção numa coisa enquanto eu faço outra, e aí você faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e você vai no caminho errado e fala, putz, perdi a rota, perdi a entrada, e volta. Esse piloto automático, ele não te permite ver os detalhes, tá? Irritabilidade frequente, ela se mantém e mais intensa. Ansiedade constante, então tudo você sofre porque tudo é uma ameaça. O corpo ele tá com sinal alerta, mas você silenciou esse sinal de que tem que parar e repaginar. Então ele tá dando sinais ali. Problema digestivo, porque o estresse muito grande, ele vai ativar fígado na medicina chinesa. O fígado, ele metaboliza estresse e ansiedade. Quando você não consegue se projetar, então planeja, tive um problema, planejei, tive uma estratégia, coloque em prática, fígado vesícula. Se eu não consigo colocar a estratégia em prática, ou essa estratégia ela não é suficiente para ou te manter bem, ou te fazer ter resultado do jeito que você, né, gostaria, isso vai gerar uma frustração e vai gerar uma acidez aumentada, porque o fígado vai falar, estômago, se vira, digere esse emocional aí enquanto eu tento trabalhar o resto do estresse que tá vindo, porque é um estresse crônico, né? E aí essa acidez aumentada ela vai gerar uma gastrite nervosa, uma pangastrite erosiva, H. pylori e intestino que vai secar porque essa acidez ela desce, então constipação, ou então uma diarreia por estresse, porque você tem que liberar peso morto para poder fugir de alguma coisa que parece um mamute louco saindo atrás de você. Então você entra em estado de luta e fuga, tá? Ansiedade constante, problema digestivo, alterações hormonais, porque o corpo está todo desregulado, então naturalmente os hormônios também desregulam, porque os biofeedbacks, né, os sensores estão todos atrapalhados, e você tem uma queda de energia. Por quê? Toda energia que você tem de reserva, a gente chama isso de vasos maravilhosos, vão ser jogados para combater um perigo iminente, né? Então tá chegando alguma coisa muito tensa, porque se ela tá nesse caos, é porque alguma coisa está acontecendo, né? Quando a gente comenta lá da época da Covid, as pessoas elas tinham uma baixa de energia muito grande, queda de cabelo bruta, questões neurológicas às vezes de consequência, porque o corpo joga toda essa energia de reserva, são 8 canais que ele estrategicamente vem reservando energia, e quando acontece uma coisa assim, ele joga, é all in, joga tudo, depois a gente vê o que que deu e a gente, né, constrói tudo de novo. Só que às vezes não dava tempo, porque essa baixa de imunidade vinha as oportunistas e acabavam entrando junto. Então, na época da Covid, a gente teve que trabalhar com uma acupunturista muito forte esse resgate de energia. Se você está nesse ponto, já te dou uma dica: água morna todos os dias. Ferve a água, pelo menos 1 litro, durante 20 minutos. Eu gosto de colocar nesses copões aqui, tanto que ele sempre fica aqui à mão para mim. Água bem fervida, eu não coloco nada, eu tomo só água realmente fervida, ela é meio adocicada ao longo do dia, porque isso vai dar para o teu baço a força de digestão emocional e a força para digerir o físico também. É hack chinês, tá? Cara, não consigo com o sabor da água fervida. Faz um chazinho, chá de vó, hortelã, camomila, erva cidreira, boldo, né? Para quem gosta, quem tá com problema gástrico já, boldo é maravilhoso. Ai, não consigo com o boldo que ele é muito ruim. Boldo do Chile é mais mentolado, vale mais a pena. Ou poejo, que trabalha a imunidade, que é a nossa autoestima, lembra que a gente falou no começo? E o gástrico também pega aqui. Então ele tem uma ação dupla, certo? Isso vai aumentar essa energia já de bate-pronto. Então, você está nessa fase 2, escreve para mim aqui nos comentários. Estou na fase 2, vou fazer água fervida e depois me conta o que você sentiu, tá? Pelo menos 15 dias você já tem sinal de que tá ok. E essa queda de energia, ela então vai mostrar que você está dando conta, mais a base de esgotamento, tá? Então, é aquele all-in. Ah, eu tô dando conta que eu tô conseguindo render, mas teu corpo, ele tá exausto, tá? E a terceira fase é a fase da conta. Na hora que teu corpo vai te mandar essa conta, ele falou: chega, desisto, vai ter que ter intervenção. Essa conta vai chegar com juros compostos. O que que é? Um burnout, uma crise mais intensa de ansiedade, porque até então eram picos de ansiedade. Você não estava ansiosa, você estava em uma expectativa negativa. Aqui a ansiedade acontece de fato, muitas que se tornam medicadas, tá? Dor crônica intensa,
inflamação intensa, colapso emocional, aqui entra as depressões, as questões de gatilho de bipolaridade, algumas questões ali de esquizofrenia, os gatilhos de algumas doenças autoimunes acontecem aqui. E doenças recorrentes, que é o que eu estava comentando agora. O corpo ele só vai aumentar o volume dos sintomas, então ele vai gritar mais alto, puxar o cavalinho de pau ali, né, no freio de mão, quando você não escuta ele. A partir do momento em que você para de ignorar o sintoma, para de ficar se medicando à toa e olha para o emocional que ele quer te gritar, esse sintoma começa a baixar. Esse volume começa a baixar. Por quê? É como se fosse uma criança que se sente ignorada. Ela vai gritar, ela vai bater, ela vai ficar fazendo birra, ela vai fazer um monte de coisa para chamar a tua atenção. Nem que seja de forma negativa, tá? E aí entra esse olhar pro emocional. Então, quando você tem uma cultura de performance a todo custo, uma identidade baseada em só produzir, você esquece, você ignora o teu emocional. Entende? Esse foi o conceito que eu queria trazer para você. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e a gente vai ensinar como você conseguir ter outros pontos específicos dessa parte de saúde para que você tenha uma performance que realmente te atenda 100% e que seja harmônica, certo? Se você não é inscrito no canal, já fica aqui meu convite, já compartilha com as amigas, porque elas vão te agradecer, vão todas ficar super bem harmonizadas e produtivas, certo? Até lá. Tchau!